Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Adilson, sou doutor em Economia e hoje nós vamos começar o módulo 3, Microeconomia Básica. E a primeira aula do módulo, ou a aula 13 do curso, é a Teoria do Consumidor, uma introdução. Então vamos lá! A teoria do consumidor estuda como os consumidores escolhem entre diferentes bens e serviços. É como as pessoas decidem o que elas compram. As preferências mostram o que o consumidor deseja, o orçamento define o que ele pode pagar e a escolha ótima é a melhor combinação possível dentro desse limite financeiro. E é daqui então que nasce toda a análise do comportamento do consumidor dentro da área de microeconomia. Preferências do consumidor. As preferências representam gostos e desejos. Assumimos completude, ou seja, o consumidor consegue comparar qualquer par da cesta de bens. Transitividade, garantindo consistência nas escolhas. E não saciedade, significando que mais é sempre melhor. E dessas preferências surgem então as curvas de indiferença, que elas vão captar os níveis iguais de satisfação. E um exemplo simples, se o consumidor ele prefere A a B e B a C, então pela transitividade ele vai preferir o que? A a C, o que nesse caso é bem simples e intuitivo. As curvas de indiferença representam combinações de bens, que dão o mesmo nível de satisfação. São decrescentes, não se cruzam e as curvas mais altas indicam maior bem-estar. Elas mostram visualmente para nós os níveis de utilidade. E é como se fosse um mapa de satisfação do consumidor. Para ficar mais fácil, então, vamos visualizar no gráfico. A curva mais alta ela vai representar maior utilidade e a mais baixa, menor utilidade. E as duas elas são decrescentes, vindo daquela ideia do comportamento racional do consumidor. E com as preferências representadas, falta ver então o que? O orçamento. A restrição orçamentária limita as cestas possíveis, é representada pela equação, pela fórmula Px vezes x mais Py vezes y, que vai ser igual a R, onde Px e Py são os preços dos bens x e y, respectivamente, e R é a renda. E ela é sempre representada como uma linha reta, que vai mostrar para nós daí no caso todas as combinações que vão caber dentro de um orçamento. E essa ideia aqui então é aquela representação, né, de que realmente não dá para ter tudo. É por causa do quê? Dessa restrição orçamentária. Aqui o gráfico, onde a curva do orçamento vai representar todas as cestas possíveis, dado a renda e os preços dos bens, tanto o Y quanto o X. E a escolha ótima, quando que ela acontece? Ela ocorre onde a restrição orçamentária é tangente à curva de indiferença. A TMS, ou a taxa marginal de substituição, vai resumir a troca entre os bens. E a condição de otimização é a utilidade marginal do bem X dividido pela utilidade marginal do bem Y vai ser igual ao preço de X dividido pelo preço de Y, que é a famosa ideia de equilibrar a utilidade marginal por real gasto. É como se fosse o ponto onde a intenção, a vontade e a limitação elas vão se equilibrar. E aqui alguns exemplos práticos, como o consumidor que escolhe entre lazer e trabalho, entre alimentação saudável e fast food, faz trade-offs entre substitutos como manteiga e margarina, ou decide entre versões básica e premium de um smartphone. Como trocar horas de trabalho por horas de descanso é uma decisão típica de curva de indiferença mais o orçamento. Correto, pessoal? Surgindo qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. E para fixar o conteúdo, uma questão para praticar. A escolha ótima ocorre quando a opção A, o consumidor maximiza apenas a quantidade de bens, a opção B, a curva de indiferença é paralela ao orçamento, a opção C, a curva de indiferença toca a linha orçamentária, ou a opção D, a TMS, ou a taxa marginal de substituição, é igual a zero. Eu vou deixar um tempo para vocês e na sequência eu já venho com a resposta correta. Então vamos lá! Pronto, pessoal? Deu tempo? Então vamos ver se vocês acertaram. A alternativa correta é a letra C. A curva de indiferença toca a linha orçamentária. A tangência indica que o consumidor atinge a maior utilidade possível dado o orçamento. É como se essa tangência ela fosse o ponto-chave de toda a teoria do consumidor.
E para resumir a aula de hoje, vimos que a teoria do consumidor combina preferências e orçamento, as curvas de indiferença mostram níveis de satisfação, a restrição orçamentária define o que é possível, e a escolha ótima surge na tangência, quando a taxa marginal de substituição é igual ao preço de x dividido pelo preço de y. Aqui as principais referências que foram utilizadas na aula de hoje. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. E lembrando que, nessa aula 13, nós começamos o módulo 3 de microeconomia básica. E na próxima aula nós vamos abordar custos de produção, já na aula 14. Então vamos lá, eu espero vocês.